Então, muito bom dia. Vamos à nossa última aula desse ano de 2025. Lembrando que, como tudo é cíclico, né? É só uma convenção. Daqui a pouquinho a gente chama o ano de 2026, mas a gente vai continuar estudando igual, tá bom? Espero que vocês estejam aí determinados a seguir juntos, assim como foi ao longo desse ano. É só por curiosidade, a gente está virando o ano de 2025 do nosso calendário, né? Lembrar que o calendário védico a gente está no ano 5122 da Kali Yuga. É uma outra forma de perceber o tempo, né? Então vamos seguir aqui com o nosso estudo. Dentro do capítulo 5, a gente está indo da metade para o fim desse capítulo. Eu vou abrir já a parte do Marcos, texto que a gente parou. Oi, quantos anos são da Caliuga? 432 mil. 2000. 432 mil. Tem bastante Kali Yuga ainda pra gente. Então vamos lá. É, existe só um parênteses, né, dentro dessa tua pergunta. Isso é a visão oficial, em geral, assim, de toda a tradição védica. Existem alguns dissidentes dessa visão, tá? Poucos. Inclusive, recentemente a gente estava aqui numa uma palestra, foi no primeiro semestre, né, Egon, que o Lama Santen estava dando uma palestra e ele estava falando sobre a Kali Yuga. E uma pessoa cortou ele dizendo que a gente não está mais na Kali Yuga, né? Então, essa pessoa ela está se baseando em outras teorias que vão dizer que não tem, a gente não está mais na Kali Yuga, a gente já está entrando numa outra era e tudo mais. Mas essa não é a visão oficial, tá? A visão oficial de toda a tradição védica e que inclusive a tradição budista segue também, é que a gente está no começo da Kali Yuga. Né? Considerando esse tempo todo de Kali Yuga, né? A gente ainda está no começo dela. Mas vamos ao nosso texto. Então, compartilhando aqui com vocês de onde a gente parou. Ok, então a gente havia parado nesse verso muito bonito que ele fala que para aquelas pessoas, né, cujo agnana, cuja ignorância foi destruída, nessas pessoas o conhecimento ilumina como o sol, né? Ele faz essa evocação aqui à imagem do sol. E aí eu comentei com vocês, né, que baseado nesse verso e em muitos outros, o Ramanuja ele enfatiza, né, uma premissa dentro da tradição Vishishta Advaita Vedanta, ah, de que todos nós, né, por nós essencialmente sermos o Atma, né, nós somos conhecimento pleno. Né? E aí aquela ideia de que esse conhecimento, essa luminosidade natural do Atma, ela fica temporariamente restrita quando o Atma ele se mistura na atmosfera da Prakriti e se identifica com um pedaço da Prakriti. Né? Então, a partir desse momento em que o Atma ele se percebe ou ele acredita ser, né, essa porçãozinha de matéria aqui, ó,
Então, a sua luminosidade, a sua consciência, né, ela se restringe, ela fica limitada àquela porção. No entanto, Ramanuja diz que quando a pessoa ela recobra o seu estado natural, né, ou seja, quando ela supera essa identificação ilusória com essa porção de matéria, então esse ser ele volta a ter toda aquela luminosidade, todo aquela abrangência de consciência, né? Que lhe é natural, porque assim como o Sol que ele está mostrando aqui, o Sol, embora ele seja um ser individual, a sua luz se espalha ilimitadamente, né? E Ramanuja, inclusive, ele enfatiza que essa é a forma como a gente pode entender o fato simultâneo, olha só, de que existem as pluralidades dos atmas. Lembrem, a gente conversou isso lá no início, Uhum. que as grandes tradições de Vedanta, elas divergem nesse ponto. A gente tem uma grande tradição de Shankaracharya, chamada de Advaita Vedanta, que vai dizer que o Atma ele é uma coisa só, não existe essa multiplicidade de Atmas individuais. E o Ramanuja ele vai dizer que sim, é real a multiplicidade dos Atmas. Porém, assim como no céu existem uma multiplicidade de estrelas individuais, a luz de cada uma dessas estrelas irradia ilimitadamente em todas as direções, né? De modo que, para o Ramanuja, o Atma individual, quando ele se encontra em estado de liberação, né? Ele não se identifica mais com aquela vestimenta de matéria que o restringe, que o limita, ele continua sendo um Atma individual, porém a sua consciência se expande ilimitadamente. Ok? Isso é só Uhum. um pressuposto aqui da interpretação específica da nossa tradição de Vaishnava, né? De Ramanuja. E eu aproveito esse verso aqui para apresentar isso para vocês, né? Ou só lembrar vocês desse ponto de vista. Vamos seguir então com o texto, passando para o verso 17. Krishna então diz o seguinte: essas pessoas que colocam o seu intelecto aqui é o buddhi, tá? Lembrem de buddhi. Então aqui, ó, tad buddhayas. Então, as pessoas que se voltam o seu intelecto, né, para ele, tá? Esse ele no E maiúsculo aqui é o Brahman, o eu espiritual, o Atma. Depois ele diz tad atmanas, cujas mentes se voltam para ele. Atmana, agora ela é traduzida como mente. Acho que eu já comentei isso com vocês também, tá? É bem importante. A palavra Atma, que no seu sentido mais original etimológico, né? Aponta para a ideia de um sujeito, de um indivíduo. Ela é a maior parte das vezes empregada para se referir ao eu espiritual mesmo. Tá? Mas em alguns momentos, Atma também é usado para uma ideia genérica de eu, e muitas vezes é usado também para se referir à mente, ok? De modo que em alguns versos aqui desses capítulos que a gente já vem percorrendo, Atma recebe a tradução de mente. E como é que a gente sabe, né? Isso fica subentendido pela maneira como ela aparece aqui na sequência da ideia do verso, né? Vejam que nesse verso ele está fazendo quatro afirmações aqui, ó, na primeira linha, ó. Tad Buddhaya, Tad Atmana,
tat nishtha tat parayana. Então, o que que ele quer dizer com isso, né? Tad Budhaya quer dizer assim, a pessoa que direciona o seu buddhi, o seu intelecto, para o Atma. Depois, o Tad Atmana quer dizer a pessoa que está direcionando a sua mente para o Atma. Tannishtha significa a pessoa que está se dedicando, praticando o caminho que leva ao Atma. E Tatparayana significa que essa pessoa ela coloca o Atma como o objetivo supremo Mais da vida. importante. Ah, teu microfone está aberto, Solange. Né? Então é isso, a pessoa ela direciona tudo para o Atma, né? Sua mente, seu intelecto, toda a sua prática, sua conduta de vida, colocando o Atma como objetivo supremo da vida. Então, o que que acontece, né? Essas pessoas, elas têm kalmashaha, as suas impurezas, removidas pelo conhecimento. Né? Então, esse jnana nirdhuta kalmashaha, quer dizer, as suas impurezas removidas por jnana, pelo conhecimento. Que impurezas são essas? Tá? Subentende-se a ignorância. Todas as impurezas, aqui no caso, são decorrentes da ignorância. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela vai para o lugar onde não há retorno, né? Olha só como que Krishna ele deixa assim, ele não descreve muito bem o que que é esse lugar, né? Ele só diz, vai lá para o lugar onde não há retorno. O que ele quer dizer com isso, né? O termo em sânscrito aqui é apuna. Apuna quer dizer que não volta, né? Avriti, que não tem esse retorno, né? Lembra da palavrinha vritti, que indica a ideia de roda, giro, movimento, né? E o gachanti, né? Quer dizer que eles vão. O que significa esse lugar para onde não há retorno? É a ideia do que está fora do samsara. Então, o samsara é esse lugar onde nós estamos, em que tudo é dual, tudo é cíclico, e, portanto, existe continuamente nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte, né? E a gente está, então, retornando muitas e muitas vezes para experimentar esse samsara sob diferentes perspectivas, né? Por isso, o samsara é considerado uma roda, isso fica girando, e aí os seres vão vivendo isso sob diferentes perspectivas. Uma hora eu estou tendo uma experiência de sucesso, uma hora eu estou tendo uma experiência de fracasso, uma experiência de felicidade, uma experiência de dor, uma experiência de estar num corpo saudável, depois estar num corpo doente, uma experiência de ser forte, de ser fraco. Isso fica girando, né? Porém, de novo, isso é um grande pressuposto, né, da tradição védica. Esse samsara não é tudo. Ele é só um aspecto da existência. E o, existe a ideia, né, de que a existência ela também pode acontecer fora desse samsara. Essa existência que acontece fora do samsara é chamada de liberação, moksha, né? Que significa que esse ser, ele de alguma maneira, ele foi se desprendendo, né, de todas as concepções mentais que mantinham ele fixo nessa dualidade. E aí, então, seguimos com o verso 18.
Aí ele reforça, tá, que o caminho para a liberação desse samsara é cultivar aquele samadharshina, aquela visão de igualdade, a visão de equanimidade. Então ele diz assim, né, que os panditas, quem são os panditas? São os sábios, né? Lembra que existem várias palavras em sânscrito para se referir aos sábios. A gente já viu algumas delas, né? Então, pandita é uma das palavras para se referir aos sábios. Então, ele diz que esses sábios, engraçado, tem um barulhinho que sempre aparece aqui. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? Não? Ah, que bom. Os sábios, eles então têm esse sama darshina, tá? Tentem gravar essa imagem aqui, ó. Sama quer dizer igual. Darshina quer dizer visão. Então, essa pessoa, ela vê com igualdade. O quê? Aí Krishna dá exemplos, né? Ele vai ver com igualdade um Vidya Vinaya Sampane. Quem que é essa? É uma pessoa dotada de vidya, de conhecimento e humildade. É bom destacar aqui, né, como Krishna associa a ideia de conhecimento com humildade. Então, uma das coisas, né, que nesse samsara reforça o nosso estado de ignorância é o quanto a gente cultiva arrogância, orgulho, né? E a humildade, ela está muito mais alinhada aqui com o conhecimento, né? Então, para que haja conhecimento, é preciso humildade. A humildade, leva a pessoa para o conhecimento. Então, Krishna está dizendo que esse sábio, ele vê uma pessoa assim, que é dotada de conhecimento e humildade, vê também um Brahmana, tá? E aqui o Brahmana ele está se referindo à ideia de um mero Brahmana. O que quer dizer isso? É uma pessoa que ela está ocupando um status social, né? Que aparenta um certo destaque, um certo respeito. Mas não necessariamente esse Brahmana é o sábio, dotado de conhecimento e humildade. Tá? O Brahmana pode ser, às vezes, só um título, né? Aí ele vê também uma vaca, então Gavi, a vaca, Hastini, o elefante, Shuni, o cachorro, e Shvapake, que é o comedor de cachorro, né? E comedor de cachorro aqui se refere a uma pessoa. Então, a ideia de uma pessoa que se encontra numa condição de vida tão miserável, né, que ela subsiste comendo carne de cachorro. E o que que Krishna está dizendo, né? Que o sábio, ele vê com visão de igualdade todos esses, né? Ele não vai ficar se prendendo a essa forma, essa aparência material desses seres. E fica e categorizando esses seres dentro de hierarquias, né? Ah, esse é superior, esse é inferior, esse está em condição de sucesso, esse está em condição de fracasso. O sábio ele não fica se baseando nesse tipo de leitura quando ele olha para os seres, tá? Quando ele olha para todos esses seres, sejam seres humanos aparentemente em condições favoráveis ou desfavoráveis, seja a diferença entre seres humanos e animais, ele vai olhar para todos esses seres com igualdade. Por quê? A gente já falou disso, né? Porque ele percebe a essência, o Atman, que é o mesmo, né? É o mesmo ser espiritual que está ali na base de todos esses seres. E Krishna está dizendo aqui, tá? Liguem com o verso anterior e com esses próximos que vocês vão ver,
que é essa visão de igualdade que vai abrindo caminho para a liberação. Então, esse olhar, esse Samadarshana, ele faz parte, né? Ele é um pré-requisito para a pessoa alcançar essa visão do Atma e esse estado de liberação de samsara. Então, verso 19, aí ele segue dizendo, né? Ihaiva. Então, o termo iha, em sânscrito, iha, é o mesmo aqui para nós no português. Tá? Iha, aqui. Então, iha, quando ele usa esse termo iha, né? Aqui, ele está dizendo aqui neste mundo físico, neste samsara. Mas aí o que ele diz, olha só, aqui, neste próprio mundo, o samsara, samsara, vocês não vão ver a palavra aqui, ó, tá? Mas a palavra é sarga. É uma outra forma de se referir ao samsara, sarga. Então, aqui neste próprio mundo, o samsara, conhecido como esse ciclo de nascimentos e mortes, ele é vencido, tá? Então, essa palavrinha dita quer dizer que ele é vencido, ele é superado pelas pessoas cujas mentes repousam na igualdade. Tá? Literalmente aqui, ó, samye, na igualdade, sthita, repousa, mana, a mente. Ok? Qual que é a ideia aqui, ó? Isso é bem importante, tá, gente? O que que na verdade move essa roda de samsara, né? Que faz com que a existência vá se alternando, né? Dentro das dualidades de prazer e dor, sucesso, fracasso, saúde, doença, nascimento e morte. O que que move isso de fato? O que move isso de fato são os nossos kleshas, tá? A ignorância, que faz com que a gente se identifique com o personagenzinho egóico, que funciona todo na base de quê? Apegos e aversões. Ou seja, ele fica fazendo essa leitura dual o tempo todo, né? Eu quero isso, não quero aquilo. Esse aqui é agradável, então vem para mim. Isso aqui é desagradável, sai para lá, né? Então essa dinâmica de apego e aversão está fortemente arraigada, né, na mente de todos os seres, não só dos seres humanos, né? Então, de todos os seres, os animais também funcionam assim. Essa mentalidade é o que move a roda de samsara, tá? Na visão védica, lembrem que o princípio da mente ele é anterior à manifestação da matéria bruta, de modo que todo esse cenário físico, né, ele se estabelece em função de um cenário mental. E por isso ele diz que mesmo a pessoa estando aqui neste mundo físico, do jeito que ele é, nesse cenário, né? Se a pessoa desenvolve uma mente que repousa na igualdade, ou seja, uma mente que supera kleshas, que supera apego e aversão e identificação com o personagem egóico, e portanto passa a ver todos os seres como iguais, essa pessoa superou o samsara. E aí ele confirma isso aqui na sequência do verso, né? Pois o Brahman, o eu espiritual, quando incontaminado pela matéria, pela Prakriti, é o mesmo em qualquer lugar. Tá? Então aqui, ó, Nirdosha quer dizer não contaminado pela Prakriti. Então o Brahma, nessa condição Nirdosha, ele é Samam, ele é o mesmo para todos. Tá? Todo mundo é esse mesmo Brahman. E aí ele conclui o verso. Portanto, essas pessoas que realizaram isso permanecem em Brahman.
Tá? Então, Tasmat Brahmani te sthitaha. De novo a palavra sthita, indicando que permanece, repousa em Brahman. E aí vamos mais um verso. Então, o verso 20, ele diz: portanto, essa pessoa que conhece Brahman, o eu espiritual, e permanece em Brahman, cuja mente está fixa no eu espiritual e não é iludida pela consciência corpórea, tal pessoa não se regozija em ganhar o que é agradável e nem se lamenta em obter o que é desagradável. Tá? Então aqui ele está dizendo aqui, ó, na pra hrshyet priyam. Priyam é aquilo que é agradável. Tá? Então ele está dizendo que essa pessoa não se regozija no agradável, aquilo que é agradável para o corpo ou para o ego. A pessoa não faz disso o foco da sua vida. E na Dvija, tá? Dvija quer dizer repulsa, né? Da palavra, é a mesma raiz da palavrinha dvesha, que quer dizer aversão. Então ela também não fica criando muita aversão, muita repulsa àquilo que é apriya, aquilo que não é agradável. E aí então ele diz, né? Stira buddhir. ah, Essa pessoa que permanece ali, né? Com a consciência, com seu buddhir fixo, que é asamudha, né? Que ela não é iludida por essa transitoriedade de experiências agradáveis ou desagradáveis no corpo e no ego. Então, essa pessoa é um Brahmavid, né? Essa pessoa é um conhecedor de Brahman e ela é Brahmani Sthitaha. Ela permanece em Brahman, ela repousa em Brahman. Ok? Então vamos finalizar aqui nesse verso 20. Comentários, gente? Quem faz tempo que não comenta aí? Quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu ainda estou refletindo sobre aquele verso que a gente não pode se apegar, que o nosso eu não pode se apegar ao eu material, né? Ainda estou refletindo naquele lá. O verso. É o das aulas passadas, né? Que diz assim que é como se a gente não vou me recordar a palavra exata, né? Mas é como se a gente não fosse o agente de nossas ações, né? Ah, Nesse uhum, sentido, né? sim. Então, isso isso é difícil a gente mastigar isso, né? Porque a gente tem essa sensação de controle, né? Porque eu opto por isso, eu opto por não aquilo, né? Então a gente está muito enraizado com a ideia de ser o agente das ações, né? E isso é Uhum, muito difícil para mim, pelo menos, ver diferente, assim, né? Então, uhum. foi das É, aulas anteriores, assim. E aí ele o vai que, desenrolando a partir disso, né? sim. O que acontece é que vamos lembrar assim, né? O Atma ele representa aquilo que está fora desse âmbito das ações, até mesmo porque o Atma ele não tem necessidades, né? No entanto, o mundo da Prakriti, ele é um mundo completamente ativo, né? Ele está em constante dinamismo
pela ação dos três gunas, né? A gente tem lá o Sattva, Rajas e Tamas se alternando, criando todos os fenômenos, né? Isso que os gregos chamavam de o devir, né? Esse mundo onde a alternância, né, de fenômenos, experiências e tudo mais. E aí o que acontece, né? Então essa Prakriti ela está dentro dessa lei do movimento contínuo, isso é chamado de Parinama, né, que os budistas nomeiam de impermanência, né, a ideia da impermanência. Mas isso é uma lei da Prakriti, né? Uma vez que nós estamos nessa atmosfera da Prakriti, nós somos movidos por ela, né? Assim como uma pessoa que está flutuando sobre a água do mar, ela vai ficar flutuando junto com as ondas ali, né? Ela é conduzida por aquele movimento. Então, é uma realidade, né, que para todos nós a vida é uma vida marcada por ações que envolvem escolhas, que envolvem planos, projetos, né? O fato é que uma boa parte dessas ações, dessas escolhas, elas estão acontecendo para suprir as nossas necessidades físicas e egóicas, né? Então, no fundo, isso tudo já está sendo pré-determinado por essa lei da Prakriti. E o que que Krishna está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que a pessoa que começa a despertar para essa visão de que ela não é a Prakriti exatamente, né? Ela é o Atma, ela é essa consciência que está aqui só temporariamente vendo isso tudo acontecendo, né? Essa pessoa ela começa a ter uma nítida sensação de que tudo isso que acontece acontece pelas leis da Prakriti, e não é ela exatamente. Ela começa a se diferenciar, então, né, desse ciclo de ações e reações. Ela perde um pouquinho a identificação com isso, né? E aí, é claro, isso aqui é o que o Krishna está trazendo aqui mais dessa parte do entendimento do Jnana Yoga, né? Que é essa parte onde a pessoa vai ter a realização do Atma e tudo mais. Depois é importante ligar isso com o que ele está falando do Karma Yoga, né? Ele diz que a pessoa que tem essa realização, não é que ela vai se retirar do mundo, né? Vai pensar assim, ah, então isso tudo não tem mais nada a ver comigo, né? Eu saio fora, né? Então aí entra o ensinamento de Karma Yoga, né? Então Krishna vai dizer assim, não, aí com esse entendimento, você vai continuar agindo no mundo e agora você vai poder agir da melhor forma possível, que é uma forma dármica, com desapego do resultado das ações, fazendo a tua ação como uma oferenda, né? Uma contribuição ao bem do mundo e ao bem de todos os seres, né? Então, essa é a ação do Karma Yogi. Ela é uma ação que já está mais livre desses pressupostos de necessidades físicas e egóicas, né? Meramente agir para suprir necessidades físicas e egóicas, né? Então, é bem importante amarrar aí o Karma Yoga e o Jnana Yoga. É difícil, às vezes, para a gente realmente ligar isso tudo muito bem, porque parece que eles vão na direção oposta, né? Parece que um diz para a pessoa se engajar totalmente com as responsabilidades da vida e todos os seus papéis no mundo, e o outro está falando que isso tudo, na verdade, não é a essência, né? De que, na verdade, a essência é aquele Atma enquanto consciência pura, que não é limitado por nada desses papéis e circunstâncias, né? Mas aí a gente vai ter que ligar isso. E essa realmente é o grande tema de todo esse primeiro sexteto da Bhagavad Gita. Como é que a gente vai amarrar o Karma Yoga e o Jnana Yoga, né? Entender que na essência a gente é essa consciência pura e limitada, e ao mesmo tempo a gente vai seguir agindo no mundo com todo o engajamento, com toda a responsabilidade, né? Com toda a sabedoria.
Então, essa é a ideia. Eu gostei dessa analogia do mar, né? Porque a gente está no mar, realmente, a gente pode nadar para a esquerda, para a direita, mas se a gente está bem realmente no oceano, né? Tem a corrente que vai te levar para onde tiver que te levar, não tem muito controle, assim, né? Mas você tem um controle local, né? Um controle localizado você tem ele. Realmente é pra você pensar ali. Sim, é bem isso. A gente pode fazer escolhas, né? A Krishna não está dizendo que tudo é determinado, ele está dizendo que a pessoa ela pode fazer essa escolha entre a ignorância e o conhecimento, né? No entanto, a nossa ação ela vai ser sempre dentro de das condições possíveis, né? Daquele contexto imediato que a gente se encontra, né? Como o Purushottaya Swami, né, um dos meus professores, ele brinca assim, né, que mesmo dentro de um avião, você já está lá dentro do avião, você não pode decidir para que lado que o avião tem que ir, você só vai. Mas você tem uma margenzinha de livre-arbítrio, né? Por exemplo, você pode decidir se a tua poltrona fica ereta ou inclinadinha para trás, assim. Então, você tem essa margem de livre-arbítrio, né? Você pode decidir ficar o tempo todo sentado ou assim fazer a escolha de uma ou duas vezes durante o voo ir até o banheiro e voltar, né? Então existe essa mistura, né, de determinismo e livre-arbítrio na vida de todos. E é isso que o Krishna está trazendo aqui também. Ok, gente. Estava pensando aqui, Marcos, que sobre essa questão do livre-arbítrio, eu sempre penso que se a gente tem uma situação, a gente pode agir, fazer aquilo com sofrimento ou sem sofrimento, embora seja bastante complicado em algumas vezes, né? Mas são coisas mais assim corriqueiras do dia a dia. Suponhamos que você pegue uma multa no trânsito. Pague essa multa sem sofrimento, já basta o teu prejuízo material, né? Não precisa você ficar se roendo por causa daquilo. Então, para a gente se economizar um pouco, né? Até Sim. porque a gente vai, a impressão que me dá é que a gente entra num fluxo e daí você começa a entrar naquele fluxo do sofrimento e você começa a sofrer por tudo, né? E Hum, tudo, daí aquilo vira meio que você entrou naquele looping, uhum. Sim. É. mas não é fácil e não é fácil ainda entender essa questão, né, do Jnana Yoga e do Karma Yoga. Realmente tem horas que parece que a gente vai parar lá no mundo de Nárnia, né? Levou para Nárnia que tá mais fácil. Vamos lembrar, Mas tá a joia. primeira frase de Krishna, quando ele começa a instruir o Arjuna, é sobre não se lamentar, né? Que é isso que você está falando do sofrimento, né? Ele fala lá que o sábio não se lamenta, né? Aí ele diz nem pelos vivos, nem pelos mortos, né? Então a palavra é shocha, né? Então, tem essa relação, né? A vida ela é feita de fatos. Nós interpretamos esses fatos como sendo bons ou ruins, desejáveis ou indesejáveis, e aí a gente cria a felicidade ou o sofrimento correspondente à nossa interpretação, né? E Krishna ele está tentando ajudar a gente a cortar com isso, né? Perceber que entre o fato e a interpretação existe realmente uma margem de liberdade que ela só pode ser percebida através do conhecimento. É porque a gente olha só aquele momento bem pequeno, a gente não consegue ter noção das consequências que aquilo vai trazer, do aprendizado que aquilo vai fazer, de como que isso vai frutificar lá na frente, né? Às vezes a gente olha uma coisa muito boa, aparentemente é muito boa, mas os frutos daquela coisa muito boa lá na frente pode não ser tão bons assim, né? Exatamente. Lá mais na frente, Krishna vai trazer um outro verso que ele diz isso, né? Que existem coisas que no contato imediato elas são doces como o mel, ele usa essa imagem. E depois elas se revelam amargas como um veneno. E tem outras coisas que naquele contato imediato são amargas, mas depois elas se revelam doces.
Então, existe essa dualidade o tempo todo no mundo, né? E por isso, para a gente fechar aqui, né? Ele enfatiza tanto esse Samadarshana, né? Essa visão de equanimidade. Ok, Tá, joia. gente. Obrigada. Então é isso. Bom, agradeço novamente vocês aí pela constância, interesse e dedicação ao longo do ano. E, como eu disse, eu vou estar viajando agora, eu vou para a Índia e retorno no dia. Eu retorno para o Brasil no dia 18 de janeiro, de modo que a gente vai se reencontrar aqui novamente no dia quarta-feira, dia 21, tá? Essa vai ser a data do retorno. Eu vou mandar para vocês ali no grupo, isso por escrito, para a gente não se perder, tá bom? Mas isso já fica confirmado. Se tudo der certo, eu voltar. Se eu não for para o lugar para onde as pessoas não retornam mais, a gente reencontra aqui no dia 21 de janeiro. Abraços. Obrigada, Marra. Abraço. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.